Olá, internautas aqui da TV 61 e do Expresso 61. Estamos começando mais um programa, O Direito Achado na Rua. E hoje eu tenho a grata satisfação de conversar aqui com a juíza Fabiana Oliveira. A Fabiana Oliveira, ela é magistrada, deixa eu achar minha colinha aqui, no currículo dela. Fabiana da Silva Oliveira, ela é juíza titular da comarca de Pedra Branca do Amapari e posto avançado de Serra do Navio do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Ela é formada em Direito pela Universidade Anhanguera, do Estado de Goiás, e tem especialização em Direito Civil pela Universidade Federal de Goiás e é mestranda em Direito pela Universidade de Brasília, a nossa UNB. A juíza Fabiana Oliveira, ela é mestranda, né, como já mencionei aqui, no curso de mestrando em Direito pela UNB, e ela fez a disciplina O Direito Achado na Rua, ministrada pelo professor José Geraldo de Souza Júnior, que é o coordenador do grupo de estudos O Direito Achado na Rua. E esse convênio lá do mestrado no Amapá, depois a gente vai falar sobre ele, já falamos em outros momentos, mas nós vamos falar aqui da inserção da juíza Fabiana no Direito Achado na Rua, justamente a partir dessa disciplina que ela participou, né, no seu curso de mestrado, mas vamos falar da coluna muito importante que foi criada lá no Amapá, em Macapá, no jornal A Gazeta. Nós já falamos aqui, já entrevistamos aqui o desembargador João Guilherme Lages Mendes. A coluna foi uma iniciativa dele e ele sempre agrega nesse espaço outros textos. E nesta última edição, se não me engano, a juíza Fabiana vai falar sobre isso, veio um texto dela que é As Mães da Pandemia e o Direito Achado nos Lares. Como vai você, Fabiana? Você é muito Bom nova. dia. Muito nova para eu chamá-la de senhora, mas como a senhora é juíza, a gente vai aqui estabelecer essa linha de respeito. Juíza só no fórum. Aqui na entrevista pode me chamar como quiser, fique à vontade. Aqui eu sou só uma acadêmica do mestrando em busca do saber, né? De conhecer aí o que é de pensar e refletir sobre o direito achado na rua. Muito bom. Vamos, então, começar falando da sua inserção no Direito Achado na Rua, ministrada no curso de mestrado, a disciplina pelo professor José Geraldo, e essa sua inserção, né, seu conhecimento sobre essa proposta maravilhosa que é do Direito Achado na Rua. Então, confesso que antes do mestrado, eu li pouco sobre o direito achado na rua. Então, até que chegou até nós a disciplina e o então famoso e querido professor José Geraldo, né? E não deixou de... É uma disciplina que nos perturba, né? Ela nos faz refletir demais sobre o nosso papel social, sobre o nosso papel na vida, sobre o que viemos, como construímos o direito, como podemos ajudar, como podemos fazer, como podemos escrever. Então, quando começou a disciplina, e a gente, então, como atividade, foi dada a leitura do livro, volume 10, do Direito Achado na Rua. Quando eu comecei a ler, confesso que comecei a ficar perturbada, coisas que eu nunca havia pensado, e comecei a ler sobre direito indígena, negros, religião, animais, rios, florestas, natureza. E aí, com a proposta da coluna, né, eu falei sobre qual direito eu vou achar. E resolvi achar um direito, né, nos lares, né, sobre essa convivência nossa, como foi para as mulheres. Eu gosto da temática feminina, feminista. Eu sempre que tenho oportunidade de escrever algo, de debater algo, é uma temática que eu tenho predileção. E eu
resolvi fazer um olhar sobre como foram as mães na pandemia, como elas passaram esse período, como foi trazer os filhos para dentro de casa, o fim das escolas, escola fechada, algumas trabalhando em casa, algumas sem emprego. Então, foi nessa visão que eu resolvi escrever um pouco sobre o que eu sinto, né? Eu incluo muito o meu sentimento no texto, e de algumas mães que eu pude, né, conversar, não digo entrevistar, que eu conversei mesmo, que eu queria falar com elas. Perguntei, e aí, como foi para você? E às vezes a resposta não era tão agradável, não era tão. E é uma dor que nós sentimos que talvez a sociedade ainda não pensou em debater. Exatamente, doutora Fabiana. Eu até coloquei aqui, a senhora está conseguindo visualizar aí Estou sim. A página, né? Estou sim. As mães da pandemia, o direito achado no lar, né? Eu queria ler Nos lares. Foi só um errinho de digitação. Nos lares. É porque a minha imagem está cobrindo aqui, eu não consegui ler. Então, eu queria só ler um pouquinho aqui, né? As mães dizimadas da dor da morte dos seus filhos, pela fome, pelo desemprego, pelo isolamento. As mães com seus filhos sem escola, sem tecnologia, sem amigos, sem brincar, sem sorrir. As mães que perderam suas mães, as mães que perderam sua mãe, sua rede de apoio, seja pelo isolamento, seja pelo luto, seja pela ausência de escolas e de creches. Sim, o coronavírus foi letal às mães, pela depressão da solidão, excesso de trabalho, falta de comida, falta de esperança. Muito forte e importante essa abordagem, doutora Fabiana. Então, eu gostaria que a senhora prosseguisse, né, nessa ideia, né? Eu até, antes da gente entrar na nossa gravação aqui, eu estava comentando, né? A gente está falando muito do direito achado na rua, e essa abordagem do direito achado nos lares realmente é uma vertente desse debate muito importante. Por favor, prossiga. Eu resolvi achar esses direitos dentro de casa, né? Do que são para essas mães. Há uma variedade, é uma imensidão de perfis de mães, né? Que você tem, mães solo, mães casadas, mães solteiras, mães adotivas, mães solitárias, e a pandemia, ela modificou toda a nossa estrutura interna e familiar, toda. Muitas mães que tinham rede de apoio, que a mãe olhava o seu filho, que uma tia olhava seu filho, perdeu isso, né? Elas perderam suas mães, suas tias, muitas mães morreram, deixaram seus filhos, muitos filhos morreram e deixaram suas mães. E foi cruel, foi muito cruel. Nós perdemos muita coisa na pandemia. E as mães sofreram toda essa dor de cuidar dos seus filhos, de amparar seus filhos, e algumas não sabiam como. Algumas perderam empregos, né? A gente modificou a estrutura da vida. Nossa vida foi modificada. Algumas mães perderam seus empregos, porque eram diaristas, autônomos, vendiam lanche na rua. Outras mães levaram o emprego para dentro de casa e junto à escola dos filhos. Aí a gente já está falando de uma estrutura de quem tem pelo menos internet, né? No meu texto eu falo muito sobre isso. E nesse momento ficou muito claro a divisão sexual do trabalho doméstico. Eu faço essa abordagem a quem pertence o trabalho doméstico, a mulher ou ao homem? Né? A pandemia, ela nos trouxe novas atividades para dentro de casa. Mais alimentação, mais louça para lavar,
mais roupa para lavar, mais trabalho escolar, lavar compra de supermercado, quando tinha o supermercado, e a quem pertencia essas atividades, né? Numa sociedade machista, sexista, você visualiza que esse trabalho pertence à mulher, e a maioria dos casos das famílias foram as mulheres as responsáveis por tudo isso. Então, a mulher trabalha, cuida do filho, cuida da escola do filho, da aula online, da tarefa de casa, ampara seus filhos, que foram retirados dos amigos, das brincadeiras, da rua, e elas foram responsáveis por tudo isso. Tem uma pesquisa, eu até coloco aqui, ó, que a maioria dos pais consegue ficar nos seus escritórios residenciais. Olha, eu não quero ser incomodado agora porque eu estou trabalhando, né? O que não aconteceu com a maioria das mães. Então, essa exaustão de trabalho, de cuidar do trabalho home office, de cuidar do filho, de amparar do filho, é algo que precisa ser debatido, porque essa divisão sexual do trabalho doméstico, ela é muito sobrecarregada nas costas das mulheres, das mães. Então, é esse olhar que eu gostaria, né, de apresentar, que eu apresentei aí, eu até te disse no começo da nossa... Ainda tenho mais para escrever, né, sobre esse assunto. E é isso, né? A gente tem que falar sobre esse assunto. Ele é pouco falado, né? Verdade. E essa abordagem é muito importante, porque essa divisão das obrigações domésticas, né? Ela está muito impregnada pelo machismo, como a senhora bem pontua, e é necessário que o homem ele se desperte para isso, né? Eu estava comentando também, antes da gente entrar no ar, que em 2020 eu passei o ano inteiro com meus 2 filhos, só eu e meus 2 filhos, e quando a gente se coloca numa situação dessa, né? Mas eu, como sempre, ajudei a cuidar dos meus filhos, né? Desde sempre. Mas a minha convivência direta, 1 ano com eles, assim, a dificuldade que é você ter que conduzir tudo dentro do lar, né? Tudo, comida, escola, dentista, médico, o lazer deles, roupa, né? Exatamente. Então, acho que essa abordagem roupa, limpeza doméstica, Exato, cuidar de higiene, foi tudo trazido para dentro de casa. A nossa vida foi levada para dentro de casa. E aí, quem cuidou disso? A maioria foram as mães. Foram as E mães. elas ficaram sobrecarregadas. Crise de ansiedade, AVC, elas foram muito afetadas. Exatamente. E convivendo com todo esse drama, né, que a senhora relata aí no texto, né, toda essa carga de dor, né, de muita dor, de perda ali, perda aqui, perda do lado, perda de amigo, enfim, convivendo com isso. Mas a senhora mencionou a conversa que teve com outras mulheres e que fundamentou, inclusive esse texto, né? Mas a sua história pessoal também parece que está um pouco embutida, né, nessa questão, né? Foi sim. Eu não, nesse texto especificamente, eu não quis colocar meu depoimento. Mas eu lhe falei, né, há pouco, eu sou goiana, eu nasci em Goiás, Orizona, Goiás, sou filha de goianos, minha família é goiana, o meu marido é goiano e mora lá, e eu vivo aqui sozinha com meu filho de 4 anos, o Miguel, famoso Miguel, que já interrompeu, inclusive, as aulas do professor José Geraldo. Que é assim, a gente fazendo mestrado e cuidando de filho, trabalhando e cuidando de filho. E ele tem 4 anos, né? Então, quando a gente foi para dentro de casa, foi assustador, assim. No início da pandemia, ele tinha 2 anos e meio. Então, cuidar de toda a atividade de uma criança, ele não entendia. E eu ficava observando também as minhas irmãs, né, cuidando dos filhos adolescentes, que também não foi fácil, né, que o filho adolescente se isolou, né, os adolescentes. Eu costumo dizer para todas as mães, eu falo assim, olha, todas as mães
que têm filho de 0 a 18 anos merecem um prêmio nessa pandemia, porque foi muito difícil. Foi muito difícil. Conciliar trabalho online, conciliar escola online, conciliar solidão do filho, falta do amigo, filho querendo sair, né? O senhor teve bem isso na pele, né? Diz que tinha um filho adolescente que queria sair a todo momento. E é isso aí. Com essa carga aí nossa, né? Aí eu ia contar para outras mães. Aí eu falava assim, olha, muito difícil, muito difícil. Aí a outra mãe contava assim, é muito difícil. A minha filha, ela chegou em mim, ela tem 10 anos, ela chegou em mim e falou, mãe, eu quero morrer. Eu não aguento mais ficar fechada dentro de casa. Então, eu enfrentei só, talvez, um choro ou outro de criança. A outra mãe enfrentou a depressão da filha de 10 anos. Aí eu vou ouvir outra mãe. Na época, eu mudei de comarca no meio da pandemia, mas quando iniciou a pandemia, era juiz em Oiapoque, né? Então, conversa com a esposa de um colaborador nosso do fórum, ela me disse que, não, meu filho está sem escola, lá no Oiapoque não tem rede de internet fácil, tá? A comunicação no Oiapoque é muito precária, a internet é muito difícil, então, o custo de uma internet Wi-Fi lá, que é internet via rádio, você contratar 3 gigas hoje é quase R$300, tá? Numa sociedade como a nossa, não é fácil contratar isso. Então, o estudo online, da forma que a gente pensa, o professor dando aula e o aluno assistindo, no Oiapoque não foi possível, para a maioria das pessoas, tá? Então, essas mães buscavam, né, a Secretaria de Educação de Oiapoque, eles mandavam os materiais, os livros, mas a maioria das mães, né, do Oiapoque não tinha nem escolaridade para ensinar essas crianças. Então, foi muito difícil. Imagina para essa mãe que não tem escolaridade, não conseguia ensinar o filho. Ela ia fazer o quê? Né? Não tinha professor, não tinha aula online. E não foi fácil para as mães. Aí a mãe tinha que trabalhar, deixava o filho com quem? Se a mãe que cuidava é idosa e não pode cuidar do filho. A creche está fechada, a escola está fechada. E aí? Sair do emprego? E como que ela vai comprar comida? Como que ela vai comprar o que ela precisa? Isso a gente está pensando numa estrutura familiar completa. E a mãe solo, que cuida do filho sozinha? Que, aliás, existe um percentual muito grande, né? Eu já cheguei a ver cerca de 40% de lares que são comandados por mulheres. Conduzidos e comandados por mulheres. Exatamente. Doutor, eu queria mudar um pouco o foco da nossa entrevista para falar de um ponto. Não mencionou o Iapoque, né? A gente está falando do Amapá, o estado que está no extremo norte do nosso país, e a gente sempre, né, vê a referência do Iapoque ao Chuí, né, que é do extremo norte ao extremo sul. E primeiro, assim, que você abordasse um pouco essa sua mudança, né? Aqui, quando eu li a sua mini biografia, foi mencionada aqui a sua atuação. Primeiro, se situar, onde que a senhora está agora, qual é a cidade, qual é essa em trânsito aí que dessa comarca, essa experiência, né, de sair de um estado também um pouco periférico do Brasil, mas já no centro-oeste, que é Goiás, mas toda essa diferença de geográfica, cultural, e só para a gente situar um pouco nossos espectadores, para saber, né, um pouco mais do Amapá. Quando a gente entrevistou o desembargador João Guilherme, ele falou um pouco sobre isso também, inclusive da proximidade com a Guiana Francesa, ele mencionou essa situação, mas a sua experiência pessoal, eu gostaria que você passasse um pouquinho, e depois eu queria trabalhar um pouco sobre essa visão, né, da magistrada que conheceu uma outra realidade e que impactou isso no seu trabalho como magistrado. Certo. Eu sou juiz há 11 anos, tá? Eu prestei concurso, acho que me formei aos 24 anos,
e só fui fazer concurso um tempo depois. Então, advoguei em Goiás e tive essa experiência de advocacia. O que é advocacia? Como é, né, ser advogada? Aí resolvi fazer concurso para magistratura. Só um minuto aqui, resolvendo um problema, inclusive, da casa. Vida de mãe. Então, resolvi prestar concurso, prestei em vários estados, né, do Brasil, e cheguei até o Amapá. Quando eu desci, eu nunca vou esquecer, eu desci o Macapá, banhada pelo rio Amazonas. Ah, tá bom, vou lá conhecer. Aí desci, fui para o hotel, falei, deixa eu ir lá conhecer o rio. Olha, quando eu cheguei na beira do rio Amazonas, foi uma emoção, eu nunca vi nada tão bonito na minha vida. E tem 11 anos que eu moro aqui, e eu posso te afirmar com tranquilidade, não tem nada mais bonito do que o rio Amazonas. É impactante ver aquela imensidão de água, aquela força e a energia que o rio tem. Prestei o concurso, né? Passei no concurso, fui juíza juíza substituta, que a gente fala, né? Juíza substituta fica substituindo outros juízes. E conheci várias cidades, conheci Laranjal do Jari, substituí em Laranjal do Jari, Calçoene, Porto Grande, própria Serra do Navio e Pedra Branca do Amapari. Só que não conhecia o Oiapoque. Por incrível que pareça, eu nunca tinha substituído em Oiapoque. Quando eu fui titularizada como juíza da 2ª Vara da Comarca do Oiapoque, eu pensei, meu Deus, e agora? E fui para Oiapoque. Olha, senti a mesma energia de quando eu cheguei perto do rio Amazonas. Eu posso te afirmar, eu amei o Oiapoque. Eu fiz do Oiapoque o meu lar. E eu vivi a cidade do Oiapoque. É uma cidade maravilhosa, com a gente maravilhosa, que eu me orgulho de ter sido juíza lá por 3 anos. Foi Isso que uma eu ia honra. perguntar. Eu ia perguntar justamente isso, sobre como é a cidade. A cidade é simples, a cidade é pobre, mas a cidade é feliz, tá? A gente não pode, associar riqueza à felicidade. É uma cidade feliz, onde você vê muita gente na rua e é engraçado, é uma cidade que eu acho que todo mundo deve conhecer na vida. Lá, do outro lado do rio, você tem a Guiana Francesa. Então, quando você vai para uma comunidade, eu me esqueci agora o nome da comunidade, isso é efeito da Covid, viu? A gente olha do outro lado e vê São Jorge. Aí você pega um barco, tá? Você pega um barco e atravessa e vai conhecer a Guiana Francesa, São Jorge. E isso, antes da pandemia, era comum, brasileiros e franceses. Então, no Oiapoque, na beira do rio Oiapoque, você compra frutas, tanto com real quanto com euro, tá? Você tem praticamente 2 moedas em circulação no Oiapoque, o euro e o real. Eu sempre, durante o meu período no Oiapoque, eu sempre tinha euro guardado para comprar, sei lá, comprar azeite, comprar chocolate. É bom fazer essa situação aí, né, doutora Fabiana, porque pouca gente sabe que a Guiana Francesa ela é um departamento da França, né? Ela é território é francês, né? território Ela é francês. território francês. Exatamente, é território francês. Ela foi uma colônia, mas hoje ela se estabeleceu como território francês. Como território francês. Exatamente. Então, e a língua, é comum você falar tanto francês quanto português no Oiapoque, isso é super comum, viu? E antes da pandemia, a ponte binacional, ela estava liberada para os franceses, não para os brasileiros, não havia essa reciprocidade.
né, que são questões políticas que não convém debater aqui, que eu acho que nós não temos tempo para isso. Então, o Oiapoque recebia, em média, finais de semana, 150 carros vindo da Guiana Francesa. Então, a cidade era muito movimentada de franceses, circulava euro, pessoas, né? Então, tem essa particularidade do Oiapoque. Surgiu, há 5 meses, surgiu a possibilidade para que eu fosse para Pedra Branca do Amapari, tá? Pedra Branca do Amapari é uma comarca que é mais, a gente tem uma proximidade com a capital, então isso facilitou a minha vida em termos de logística. Fui para a comarca de Pedra Branca, que eu já conhecia a comarca de Pedra Branca, e ela tem a mesma riqueza, né, de estrutura e de gente que tem no Oiapoque. É uma comarca, Pedra Branca, tanto Pedra Branca como Serra do Navio, ela exala a natureza. É uma natureza fantástica, exuberante, que está convidada a conhecer, viu? Porque vale a pena. Nosso Amapá é rico, nosso Amapá tem muita coisa a oferecer para o Brasil, em termos de natureza, em termos de cultura, em termos de legado. E é a terra que eu escolhi para criar meu filho, e eu sou muito feliz aqui. É claro que no começo eu tive a diferença cultural, foi um pouco difícil a adaptação, mas hoje eu lhe afirmo, eu saio para passar férias em Goiás e eu sinto muita saudade da minha casa, que é no Amapá. E hoje a minha casa, o meu lar, foi encontrado aqui no Amapá. Olha que bom, maravilha. Doutora, então eu queria, para a gente finalizar, que a senhora fizesse essa abordagem do que mudou na sua percepção em relação ao direito a partir desse contato com o direito achado na rua, essa disciplina ministrada pelo professor José Geraldo, assim, o que era a magistrada Fabiana antes e depois do direito achado na rua? Tá. A magistrada Fabiana, que tomou posse, tá, em 2010, ela era positivista, legalista e extremamente prática, tá? Não, tá na lei, então vamos escrever aqui, tá na lei, então pronto, já eu te dei a lei. E a minha vivência profissional foi me mudando muito. O meu primeiro impacto foi na vara de execuções penais, que eu fiquei também aqui no Amapá por quase 3 anos. Lá, na vara de execuções penais, só um minutinho. Na vara de execuções penais, eu não tinha dentista para cuidar do dente do preso, tá? Um preso arrancava o dente do outro. E eu pedi desculpa para o preso que perdeu o dente dessa maneira. Eu olhei nos olhos dele e pedi desculpa. E lá eu descobri pela primeira vez que a aplicação da lei não é tão positiva quanto eu pensava. Porque eu senti vergonha em várias situações de não poder dar àquela pessoa encarcerada o mínimo de dignidade. Então, lá a Fabiana foi remexida. A magistrada Fabiana passou por uma transformação. Logo em seguida, eu fui para o Oiapoque. Lá eu tive a maior diversidade cultural que um magistrado pode ter. Conheci indígenas, convivi com guianenses, convivi com brasileiros, convivi com magistrados, outros magistrados, promotores, cozinheiras, pessoal do hospital, escolas.
Lá também a Fabiana foi modificada. Em Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari, a Fabiana também foi modificada. Mas quando eu fiz a disciplina Direito Achado na Rua, alguns valores também foram modificados. O que você precisa dar ao cidadão é a sua liberdade, é o seu bem-estar, é sua vida e sua dignidade como ser humano. Nada mais do que isso. E aí, numa das aulas, eu até comentei com o professor de uma frase que eu ouvi no meu primeiro dia de aula e hoje eu carrego comigo. Se o direito entrar em conflito com a justiça, lute pela justiça. E é isso que eu quero deixar. Essa é a minha marca como magistrada, como cidadã, como acadêmica, que eu quero carregar por toda a minha vida. E se puder, se for possível, escrever e transbordar isso para outras pessoas. Tá bom? Nossa, maravilha, emocionante essa fala, doutora Fabiana. E assim a gente encerra aqui o nosso programa de hoje, uma satisfação enorme. Conversei aqui com a doutora Fabiana Oliveira, juíza no Amapá, e deixo para as considerações finais da senhora, doutora Fabiana. Olha, muito obrigada pelo convite, né? Foi um prazer imenso estar aqui falando um pouquinho sobre o direito achado dentro de casa, dentro dos lares, dentro do coração de cada mulher, de cada mãe. E eu quero falar mais sobre isso. Eu quero escrever mais, eu quero ler mais sobre o direito achado na rua, quero conhecer mais sobre o que está nessas ruas, nos lares, nos rios e nas florestas. Então, muito obrigada, estou sempre à disposição. E o meu gabinete, eu costumo dizer sempre para os meus servidores, jurisdicionados, o meu gabinete nunca fica de porta fechada, meu gabinete é sempre de porta aberta. Maravilha. Então, mais uma vez, muito obrigado, doutora Fabiana. Obrigado você que nos acompanhou aqui no nosso programa Direito Achado na Rua. A gente volta na semana que vem. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.